Olá, seja mais uma vez bem-vindo aqui no canal Bereano Básico. Que Deus abençoe tua vida, tua família. E nesse vídeo eu quero fazer mais um breve comentário sobre o livro Missões. Vale a pena investir? Um livro pequeno, mas muito importante, do Dr. Russell Shedd, né? Em outros vídeos, se você procurar no canal, você vai ver que eu já fiz alguns comentários, tendo como base 2 Coríntios 1:8, que diz o seguinte: Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar e pensamos que não sobreviveríamos, né? Também tendo em mente 2 Coríntios 2,14, onde o apóstolo diz o seguinte: Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Amém? Então, o apóstolo Paulo foi provavelmente o maior missionário entre os apóstolos, e até hoje ainda, né? Ele foi chamado para ser o pregador aos gentios, né? Havia essa ideia de que a salvação era voltada somente para os judeus, e inclusive o apóstolo Paulo, como Pedro, né? Tiveram alguns problemas ali, alguns confrontos, né? Alguns conflitos com isso. E de fato Paulo provou que a salvação não era só para os judeus, mas também para os gentios, né? Quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não são judeus, essa é a ideia, né? Inclusive nós. Então Deus, por sua infinita graça e misericórdia, estendeu a salvação ao mundo todo. Quando a Bíblia diz Deus amou o mundo de tal maneira, a palavra mundo ali, Deus não está se referindo a cada indivíduo que existe na terra. Cristo morreu por sua igreja, Cristo morreu por aqueles que herdaram ou herdarão a salvação, seja por predestinação, porque Deus soberanamente assim predestinou, ou seja por presciência, porque Deus sabe quem vai crer e quem não vai. Mas Cristo não morreu por todos, Cristo morreu por aqueles que nele creem, simples assim. Então o que acontece? A palavra mundo, ela se refere que Cristo morreu por todo o globo. Cristo morreu por salvos no Brasil, por salvos em Israel, por salvos nos Estados Unidos, por salvos na África, na Europa, na Ásia, na Oceania, enfim. Cristo morreu por a igreja que está espalhada em todo o globo terrestre, ok? Bem, tendo isso em mente, o Evangelho deve ser pregado a todos. Todos terão a oportunidade de conhecer a Cristo. Só que a Bíblia diz: a vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas nem todos serão, nem todos creram, nem todos querem Jesus. Então, para esses resta a condenação. Porém, fazer missões é levar o Evangelho de Cristo. E o problema da visão missionária de muitas igrejas, e até algumas igrejas ou instituições se usam dessa ordem: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Tem gente que se utiliza desse ide, inventando o que a Bíblia não permite, apenas pensando em arrecadar dinheiro e fundo para o tal ide, né? E muitas vezes são construídos impérios e fortunas, e o id fica parado, né? Então isso é um problema sério que nós enfrentamos em algumas igrejas contemporâneas, né? É visível, e em muitos casos existem igrejas muito ricas e poderosas, enquanto existem muitos lugares ainda para serem alcançados, né? E também existem muitas igrejas ricas e poderosas, onde que o poder e a riqueza se concentram em poucas pessoas, enquanto outros passam grandes necessidades. Os que estão no campo, enfrentando problemas
como problemas culturais, problemas com rejeição. Por quê? Fazer missões não é você alugar ou comprar um terreno, botar lá uma igreja, né, seja comprada ou alugada, e simplesmente começar a pregar que Jesus cura, que Jesus vai te prosperar, que Jesus vai te libertar. Tudo isso é verdade. Jesus pode curar, libertar, prosperar. Aliás, o Dr. Rousseau tem uma fala dele que eu acho fantástica, em que ele diz o seguinte, que não há prosperidade maior do que o homem morrer com a certeza da salvação. O resto é história. Então, queridos, tem que se tomar cuidado, porque o pregar o Evangelho, quando você vai fazer missões, você está enfrentando, além de enfrentar trevas, né, você está enfrentando o coração pecaminoso, a mente obscurecida, a ignorância total a respeito das coisas de Deus, a cultura local. Então, fazer missões não é algo tão simples como alguns pensam que é, né? E Paulo prova isso a ponto dele estar pregando o Evangelho e sofrer, e ele mesmo diz a ponto que ele achava que não iria suportar, né? Então, Paulo enfrenta, né, feras numa luta que, ainda que não fosse literal, deve ter sido no mínimo ameaçadora, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 31. 1 Coríntios 15, versículo 31 diz assim, ó: pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez em vocês. Então, olha o que é fazer missões, é enfrentar a morte. Também 2 Coríntios 4,11, vamos olhar o que a Bíblia diz. 2 Coríntios 4,11, ela diz o seguinte: sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Olha que interessante. Então, ir fazer missões, pregar o Evangelho, não é para pregador ficar famoso, ter o nome dele em outdoor, né? Para você ter que pagar, sei lá, 10, 15, 20, 30 mil reais para trazer um miserável desse para pregar no teu púlpito, e ainda vai pregar um monte de bobagem muitas vezes, vai só pregar psicologia barata e sensacionalismo, com alguns textos bíblicos no meio, vai distorcer a Bíblia. Olha, missões é algo muito sério. Fazer missões é enfrentar a morte, segundo o apóstolo Paulo, né? Então, dia após dia morro, né? Revela até que ponto sua vida estava sempre sob ameaça. Paulo encarava o ódio que colocava sua vida em risco como normal para a carreira de um missionário. O segundo ponto também aqui sobre a questão de fazer missões, né? O triunfalismo, mas não o triunfalismo, esse evangelho triunfalista, no sentido de que você não pode ter dor, você não pode ficar doente, você não pode ser pobre. Se alguma coisa desse tipo acontece contigo é porque tu está em pecado, ou porque tem um demônio na tua vida. Não. Paulo era preso, ameaçado, ele se entregou à morte para pregar a Cristo. É muito sério isso. O triunfo de Paulo, ou que Paulo reconhecia, não excluía problemas seríssimos no cuidado das igrejas. A própria igreja de Corinto desafiou a liderança de Paulo de uma maneira desrespeitosa. Teve que se defender da acusação que o chamava de mentiroso. Vamos dar uma olhadinha, 2 Coríntios 1,17. 2 Coríntios 1,17.
Diz assim, ó: talvez vocês estejam se perguntando por que mudei de ideia. Será que faço meus planos de modo irresponsável? Será que sou como as pessoas do mundo que dizem sim quando na verdade querem dizer não? Então Paulo aqui ele estava tendo que se defender de falsas acusações. E ele continua: tão certo como Deus é fiel, nossa palavra a vocês não oscila entre sim e não. Pois Jesus Cristo, Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhes falamos, e sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz, pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim, e por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se revela a Deus para a sua glória. É Deus quem nos capacita, e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito e garantia de tudo o que Ele nos prometeu. Então, veja, Paulo enfrentava, além dos problemas seculares, além de Paulo enfrentar os problemas, as perseguições do Império Romano, dos fariseus, né, dos religiosos hipócritas da época, ele também começou a enfrentar problemas dentro da própria igreja, né? Paulo foi acusado, foi chamado de mentiroso, né? E ele então se defende dizendo que a sua mensagem era a mensagem de Cristo, o evangelho verdadeiro, né? O sucesso do triunfo não garantia que Paulo recebesse elogio da parte dos membros da igreja, pois comentavam alguns acerca da sua pessoa. As cartas, com efeito, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Era isso que a igreja dizia. Olha que luta Paulo enfrentou. Veja, Paulo, o sucesso, o triunfo, não garantia que Paulo recebesse elogios e aplausos da própria igreja. Isso é muito sério, porque hoje você olha ao teu redor, né? Tem muitos que estão pregando apenas por vanglória, por ganância, para se aparecer. E eles não pregam a Bíblia, o Evangelho. Por quê? Porque isso não dá ibope, isso não dá elogio, isso não dá aplausos, isso não eleva o nome deles em destaque, isso não abre portas em várias igrejas para ele ser chamado, receber suas ofertas, né? Pregar o Evangelho com seriedade muitas vezes traz para a gente um peso, além de em alguns casos, né, o risco de morte, perseguições, provações, né? A própria igreja às vezes rejeita um pastor bíblico, ela não aguenta, talvez porque muitos dentro da igreja nem convertidos ainda são, eles estão ali por falácia religiosa, por uma religiosidade triunfalista, por um evangelho paralelo ao verdadeiro evangelho. Então isso é muito complicado. O pregador bíblico como Paulo, ele só tem que se preocupar com um na plateia. A plateia dele é Cristo Jesus e mais ninguém. A plateia dele é o Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus Cristo está o aplaudindo, se o Senhor Jesus Cristo está falando com ele, se o Senhor Jesus Cristo está trabalhando em sua vida, em seu coração, então ele está sendo fiel a Deus. Agora, quando o pregador não se preocupa com a vontade de Jesus, se Jesus o está aprovando ou não, mas ele se preocupa com a plateia, ele se preocupa com os elogios, então esse pregador está em sérios perigos.
e ele deveria rever a sua fé, a sua conduta e o seu conhecimento. Então isso é muito sério, gente. Veja, olha o que eles diziam de Paulo: as cartas, com efeito, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Por não ter cursado uma escola superior de retórica, nem ter a pretensão de escrever grego clássico para impressionar seus ouvintes e leitores, os coríntios o desprezavam. Evidentemente, para Paulo, o missionário não tem que ter o poder da palavra, em vez do poder do Espírito. 2 Coríntios 10:10, vamos dar uma olhada. 2 Coríntios 10:10, olha só. Diz assim, ó: pois alguns dizem, as cartas de Paulo são exigentes e enérgicas, mas em pessoa ele é fraco e seu discurso de nada vale. Olha que tristeza isso aqui. Em 1 Coríntios 4:20, vamos ver o que Paulo diz. 1 Coríntios 4:20. Olha que interessante. Pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. O que vocês escolhem? Devo ir com vara para castigá-los ou com amor e espírito de mansidão? Ele menciona que sua pregação não consistia em linguagem persuasiva nem de sabedoria, mas em demonstração do espírito e de poder. 1 Coríntios 2:4, olha só. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Isso é muito sério. Ele menciona que sua pregação não consistia em linguagem persuasiva nem de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Adulação e elogios não fazem parte do triunfo constante a que Paulo se refere. Então nós devemos tomar cuidado para não sermos enganados pelo próprio coração, pelo ego, pelas paixões, mas sermos firmes e fiéis em pregar o Evangelho verdadeiro em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe, tenha uma ótima semana, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e que o Senhor guie a tua vida, que você possa ser um pregador fiel à palavra, independente do que aconteça. Deus te abençoe em nome de Jesus.